prazer enorme estar aqui com vocês, estar fazendo parte desses bate-papos aí com o time Fera que vocês puderam ver nos outros dias. E eu acho que esse bate-papo aqui, essa live, ela tem um quê de diferente porque está sendo feita por um de vocês, né? Assim, um de nós, vamos dizer, um colaborador de Natura &Co que vive as mesmas angústias e oportunidades, desafios no dia a dia que vocês. E outro que eu não sou um especialista, né? Estou aqui mais para fazer um bate-papo com vocês, inclusive o tema, na verdade o título, né, que foi um pouquinho incomum, o pessoal durante a semana me perguntou, né? Mas você, Marcos, tem medo da taxa de câmbio? E aí, partindo do princípio que medo é um receio, né, fundamentado ou infundado, uma apreensão por algo desagradável, sim, eu tenho medo da taxa de câmbio. E um amigo meu, um grande amigo meu, ele é surfista, ele fala assim, surfista que entra no mar e não tem esse receio, não tem esse respeito pelo mar, não tá pronto para surfar. Então, nessa onda de taxa de câmbio, sim, eu já estou junto com todos vocês, eu tenho medo, né? O que a gente está falando aqui, né, para a gente começar? A gente está falando de confiança, tá? O dinheiro, ele nada mais é do que um bem subjetivo, na verdade, né, baseado na confiança, em que eu confio que aquilo que eu vou ganhar com uma venda ou uma herança, ou seja, vendendo minha força de trabalho, minha capacidade de inovação, minhas informações, eu posso comprar minha casa, posso comprar meus alimentos. Então, é um bem subjetivo baseado na confiança. Mas tem até o Yuval Harari lá no Sapiens, ele menciona algo um pouquinho controverso, mas fora a controvérsia, acho que é bem interessante, que o dinheiro é a fé mais praticada no mundo, né? Porque pode ter um islâmico que tem as suas doutrinas, que acredita no seu Deus, e o católico que vai divergir dele por causa de uma doutrina diferente, mas no final do dia eles estão fechando um negócio em euro ou em dólar, né? Então é um bem subjetivo, ou seja, baseado na fé, na confiança. E aqui a gente vai falar um pouquinho, né, de por que uma moeda se valoriza ou se desvaloriza mais do que a outra ou menos, né? E lógico que a gente vai fazer referência ao real em relação ao dólar, mas levando em consideração que aqui na audiência tem outras pessoas, né, que fazem parte aqui da América Latina hispânica, a gente pode fazer uma certa alusão também às moedas emergentes, ao peso, aos soles, em relação ao dólar também, tá bom? Desculpa, eu acabei não mencionando, mas o chat está aberto para quem quiser fazer pergunta. A Audrey, se vê uma pergunta muito interessante, ela vai me interromper aí no meio do caminho, porque, na verdade, a minha intenção é que isso seja um bate-papo, aí, seja um pouco mais informal entre a gente. Então, aí vem a grande pergunta, né? O que impacta uma taxa de câmbio, né? O que impacta uma projeção? E aí esse quadro, eu acho que ele pode resumir, dar uma ideia um pouco aqui para a gente das variáveis que impactam a taxa de câmbio no curto, no médio e no longo prazo. No curto prazo, a gente tem um pouco mais de volatilidade, né? A gente viu nessas outras apresentações, na apresentação do Flávio, por exemplo, falando de VUCA, né, do mundo volátil, incerto, ambíguo, e essa volatilidade que acontece, ela impacta muito o preço da moeda no curto prazo, né? Ontem, por exemplo, o dólar, o real se valorizou 1% por causa de uma informação, uma divulgação da autoridade monetária dos Estados Unidos sobre um pouco mais de suporte à economia local. Então, isso tudo mexe na moeda no curto prazo, ou seja, posicionamento, sentimento do investidor em relação ao país, né, os fluxos, os movimentos técnicos, o comportamento e seguir tendência, aquele efeito manada que a gente chama, um risco de um evento, uma eleição, alguma coisa assim. Então, esse mundo VUCA, ele impacta muito esse curto prazo, né? Há 2 anos atrás, o Trump, num Twitter, fez o real se desvalorizar 3 ou 4%, ou seja, uma mensagem de Twitter das redes sociais, e no dia seguinte se valoriza novamente. Quando a gente vai falar de médio prazo, aí a gente está falando um pouco mais de fundamentos, né? Fundamentos da economia local, ou seja, a política monetária,
a política fiscal, né, se o país está cumprindo o seu teto de gastos, o crescimento econômico do país, seja o Brasil ou algum país da América Latina em relação aos Estados Unidos ou em relação ao mundo, os diferenciais de taxas de juros, a gente está vendo muito, a gente viu na palestra, se eu não me engano ontem, né, no bate-papo ontem, da menor taxa de juros histórica que o Brasil está vivendo, as tendências de conta corrente, balança de pagamento e o fluxo de capital, entrada e saída de dólar no país. E no longo prazo, além dos fundamentos, a gente também fala das relações entre as economias, né? A paridade do poder de compra de um brasileiro frente a de um americano, os investimentos estrangeiros, a tendência de produtividade, qual país é mais produtivo. Então, assim, o que eu falo muito assim, que uma boa projeção de câmbio, a gente às vezes se preocupa muito com a projeção de câmbio quando vai fazer o nosso planejamento aqui na nossa área, até o nosso planejamento doméstico, familiar para uma viagem, é uma projeção que está fundamentada em premissas. Lógico, a boa projeção é aquela que fica próximo de acertar, mas que está fundamentada em premissas. E outra questão é que acreditando no mercado eficiente, que todas as informações estão aí, é bom que a gente pegue uma média, né, um consenso, na verdade, dessas projeções, ou seja, que várias instituições e economistas estejam direcionando no mesmo caminho, porque eles estão utilizando esses fundamentos, essas informações como premissa. Então, o consenso ele também ajuda a gente a ter uma boa referência da taxa de câmbio. E aí a gente vai para o capítulo, né, para esse tema de proteção. Né? E proteção cambial, na verdade, é um seguro. Né? Como eu acho que para a gente ter ser mais palpável, é como o seguro do carro. Né? Você coloca no seu investimento lá na sua planilhinha de gastos domésticos e você vai investir num seguro. E você não vai pensar se você vai bater o carro ou não vai bater o carro. Você vai contratar esse seguro antes. E vocês vão perceber que proteção cambial, ela nada mais é do que como se fosse um seguro do carro. E aí tem a Mafalda para a gente, para ilustrar aqui, né, a nossa postura cética, né? A gente nem é otimista, nem pessimista com relação às variações cambiais, a gente simplesmente quer ter um pouco mais de previsibilidade, é isso que a gente está tentando quando a gente está executando contratando uma proteção cambial. E aí, para colocar o pessoal, harmonizar o pessoal, não sei, Aldrey, você quer falar alguma coisa? Quero sim, Marcos. O Marcos Diga. Justino fez uma pergunta aqui, acho que é bem legal. Na prática, qual é a melhor maneira de proteger os investimentos de taxa de câmbio? Olha, não sei se é a melhor maneira da gente investir, mas o primeiro a gente vai ver quando a gente fala da política de proteção cambial da Natura, é você colocar muito bem os seus objetivos e ter muito bem clara quais são as suas exposições cambiais, ou seja, quais os seus fluxos, os seus investimentos, como disse o Marquinhos, quais são os seus ativos ou passivos que estão expostos ao dólar, ou seja, um bom objetivo que vai dizer qual é a sua tolerância ao risco ou não, e uma boa análise de exposição, se você ter claro aquilo que você tem exposto a esse risco, já é um bom início. Agora, a melhor maneira, de novo, né, eu não sou especialista aqui, cada caso a gente tem que olhar com muito cuidado, mas acho que o direcionamento seria esse, tá bom? Mas aí dando um pouco mais de, vamos harmonizar um pouquinho o conhecimento, a gente coloca um exemplo aqui, né? Em um ano a gente tem uma dívida de $100 para pagar. Daqui a um ano eu tenho que pagar $100, né? Eu não tenho nenhum dinheiro hoje, sei que eu vou ter mais ou menos esse dinheiro na frente, mas eu tenho $100. Mas como é que eu vou me proteger da volatilidade até lá? E hoje a taxa estava em 5,27, mas no exemplo aqui a taxa de câmbio estava em 5,30, né? Então vamos tentar transformar essa dívida em reais, né? Vamos supor que os Estados Unidos não tá tão longe, não precisa de um passaporte, os Estados Unidos está ali, ó, na região do Itaim, a gente vai lá e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar $99, que a gente, se a taxa de juros, né, em dólares for de 1%, a gente basta pegar $99 e em um ano ele vai virar $100, eu pago essa dívida de $100. Só que eu não tenho esses $100 agora. O que eu faço? Eu vou e contrato uma dívida em reais. Converto esses $99 em reais para um empréstimo que me dá um empréstimo de R$525, tá bom? Então vou lá no banco, aí já no Brasil, pego uma dívida de R$525. Se essa taxa de juros no ano for mais ou menos de uns 3%, daqui a um ano eu vou ter que pagar R$540. Então eu tomei o empréstimo,
depositei os $99 lá, daqui a um ano eu vou ter $100, pago aquela minha dívida de $100. E o que eu vou ter que pagar no final das contas? É uma dívida de R$540. Se a gente parar para prestar atenção, o que a gente fez aqui? A gente transformou uma dívida de $100 em uma dívida de R$540, ou a gente travou uma cotação futura em 5,40, dado que o real hoje está 5,30. Ou seja, isso aqui é só para mostrar para vocês que uma proteção cambial, um derivativo, um hedge, ele nada mais segue do que um fundamento técnico, um diferencial de taxa de juros. Ele não é um produto que é negociável, chega no balcão, numa instituição financeira está um preço, outra. Ele tem um custo. Uma outra ideia é que muitas vezes a gente fica com esse pensamento, não, vamos contratar uma proteção cambial que a gente trava o 5,30. Não, a gente não trava o 5,30. Toda proteção cambial ela tem um custo. Aqui como a gente está mostrando aqui. Inclusive, quando a gente fala de custo, tem até um pessoal do Instagram aí, meio cômico, que é o pessoal lá do Faria Lima Elevator, que eles falam que o derivativo é como se fosse um rolo de papel higiênico que você carrega na sua bolsa ou na sua mochila, né? Ele ocupa espaço, custou dinheiro, naquele momento não serve para nada, está só ocupando espaço na sua mochila, no seu portfólio, vamos dizer assim, mas o dia que você precisar, você vai saber o valor que ele tem. É uma brincadeira, lógico, mas é isso, só para saber que ele tem um custo, ele tem um fundamento técnico aqui por trás e ele não é algo que a gente possa controlar aqui, né? Dizer que eu vou travar uma taxa no presente. Então, só indo para algo um pouquinho mais técnico, assim, o que é o conceito do derivativo? Instrumento financeiro que o valor dele deriva ou depende de outras variáveis implícitas básicas, que aqui no nosso caso a gente está falando da taxa de câmbio do dólar, mas existe derivativo até de condições climáticas, acreditem, né? E quando você tem alguma coisa que você está protegendo, o objeto, ele é o seu seguro, ele é a sua proteção cambial. Não vou entrar nos tipos de instrumentos aqui, de novo, não sou especialista, tem uma série deles, né, que a gente pode utilizar para proteção cambial, e o preço dele, ele também tem variáveis, como a gente falou, né, que é uma diferença da curva de juros, a gente, para saber o preço, o custo de contratar um derivativo, a gente olha as curvas de juros da moeda que a gente quer proteger e da moeda a ser protegida. Aí eles seguem uns fundamentos muito parecidos. Aqui na curva de juros do Brasil, a política monetária, a expectativa de inflação, assim por diante. E no caso da curva de juros em dólares também, a taxa de juros, né, em dólares no exterior, os fluxos de negociações em dólares, os leilões do Banco Central, e aí alguns outros temas talvez um pouco mais técnicos. Essa apresentação vai para todo mundo aqui, tá bom? E aí a gente entra na Natura. Vamos lá, veio uma pergunta aqui, deixa eu ver se... O governo zerou a taxa de importação para gerar mais competitividade. É possível projetar se a decisão é boa ou ruim a longo prazo para os agricultores brasileiros? Na verdade, é possível você estabelecer cenários, né? Porque como a gente não tem exatamente para onde vai essa taxa de câmbio, ou seja, se o real se desvaloriza logicamente para o exportador, isso vai ser bom, e independente se temos alíquota ou não de importação, isso vai favorecer a esse produtor nacional, tanto para exportação quanto como uma barreira para importação. Se o real se valorizar, aí essa balança inverte. Então a gente consegue estabelecer, pelo menos na minha ótica aqui, Messias, que a gente consegue estabelecer alguns cenários, tá bom? Então, voltando aqui, como a gente vai para a Natura, né? Qual era o ambiente de risco que a Natura estava lá em 2012, 2013? Era isso aqui que a gente está vendo. A mudança do real em relação a dólares e euros, né? As empresas de bens de consumo nacionais ou do hemisfério sul que manufaturam seus produtos, elas normalmente estão expostas ao dólares e aos euros. Como? Em empréstimos em moedas estrangeiras, nos custos dos insumos importados para a produção desses produtos que a gente faz. Então, não existe silicone, por exemplo, produção de silicone no Brasil. Alguns oleoquímicos a gente não tem, ou filtros que a gente usa na nossa produção de cosméticos, não tem no Brasil, a gente importa. E, ao mesmo tempo, como a gente produz os produtos em reais e vende nos Estados Unidos e na Europa, se o real se valorizar, essa margem vai ficar mais baixa lá para a operação da Natura na Europa ou a operação da Natura nos Estados Unidos, que agora ela é um pouco menor, mas ela pode ir crescendo. Então, da mesma forma da Natura, estamos falando aqui porque essa política que a gente vai falar de proteção cambial da Natura Cosméticos, mas o mesmo se encaixa para Avon, né?
para The Body Shop, para todas as nossas empresas do grupo aqui, tá bom? E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, deixa eu só passar aqui. Com o passar do tempo, a América Latina hispânica ganhou uma representatividade enorme, ou seja, de uma representatividade lá em 2013, 10% da receita e quase não gerava caixa, ela passou a representar aqui quase entre 20% e 30% do faturamento e da geração de caixa. Então surgiu uma nova exposição, que é a exposição do real em relação às moedas da América Latina, ou seja, os pesos, os soles, que estão aí nos países onde onde a Natura Cosméticos tem operação. E onde é que estão esses fluxos, né, que impactam a Natura, né? Na distribuição de dividendos, ou seja, na geração de caixa dos países da América Latina, e na mesma forma, grande parte do que se vende na América Latina e hispânica são produtos manufaturados no Brasil, ou seja, que os custos estão quase todos em reais, e eles são exportados aí para a América Latina. Se o real se valoriza em relação a uma moeda emergente, a margem vai ficar pior para aquele país e ele vai gerar menos caixa aqui para o Brasil. E aí a gente precisava montar essa política na verdade, rever essa política de proteção cambial. Como é que a gente faz? Qual o caminho que segue? Como é que a gente recomeça essa história ou analisa essa história? Então, um risco, ele precisa, para você gerir um risco, você precisa identificar, medir, mitigar e monitorar se você está mitigando ele da maneira correta. A gente precisava definir o que proteger, né, que no nosso caso são os reais, quais eram as posições que a gente comentou um pouco já, quantas moedas a gente tinha dentro do nosso portfólio, comentamos, uma disciplina grande na execução, porque esses produtos a serem contratados e para casar com os objetos é um processo um pouco mais difícil. Levar em consideração que o hedge tem um custo, principalmente quando a gente está falando em mercado emergente, vide agora a nossa Argentina, aqui nossa operação na Argentina, onde a instabilidade econômica está gerando um custo muito alto para esse derivativo, né? A capacidade interna da gente conseguir executar isso tudo e o entendimento da liderança, que eu acho que a tira do Gilbert fala bastante sobre isso, porque se a gente montar uma política que a gente não consegue explicar, quando a gente tiver um momento de instabilidade, menos ainda a gente vai conseguir explicar. Então, é difícil ser simples, mas é um dos objetivos também que ela seja compreendida. E aí, como é que ficou a nossa política de hedge? Antes eu vou falar um pouquinho das inovações aqui, né? A nossa política ficou com o objetivo de proteger os reais, dado que a Natura Enco Latam, a Natura Holding, também ela está sediada e tem sua principal geração de caixa no Brasil, né? Protegendo os reais, a gente quer eliminar sempre os riscos da variação cambial de dívidas em moeda estrangeira, isso a gente já fazia no passado, isso continuou na revisão da política, e mitigar esses fluxos de caixa operacionais que a gente mostrou anteriormente, que estão sempre suscetíveis a variações cambiais. Esse era o objetivo da política. Então, como é que a gente identificava e media o risco? A gente passou a avaliar as exposições para os fluxos projetados nos próximos 6 meses. Por que 6 meses? Porque depois de 6 meses, o derivativo fica muito caro, a gente consegue mexer em ferramentas de negócio para compensar as variações cambiais, quer seja mexer nos preços, quer seja mexer em que planta a gente vai produzir tais produtos, e fora que a concorrência aqui também, ela mais ou menos ela olha para esse horizonte aqui de 6 meses. A gente passou a analisar, vou falar um pouquinho dessa inovação, a gente passou a analisar o impacto da volatilidade dessas moedas nas exposições por meio de um método estatístico, que é o Value to Risk. Isso foi bem útil para a gente. E a gente define um nível de proteção a partir de uma cesta de moedas. Quais as moedas e em que percentual a gente vai proteger essas moedas nos fluxos que a gente viu anteriormente aqui. E uma outra coisa, como é que a gente ia mitigar? A gente concentrou toda a nossa gestão de risco cambial aqui no Brasil. Tá? Então, a política de hedge da Natura Cosméticos, ela está toda concentrada no Brasil. A gente contrata todos esses derivativos aqui do Brasil para proteger fluxos de todas as moedas que a gente tem em negócios, né? E aí, para terminar, e a gente abre um pouquinho para as perguntas aqui, porque é muita coisa, né? E talvez eu tenha passado por alguns conceitos, né? Desde falar da taxa de câmbio até o que a gente fez aqui para proteger. As inovações que a gente trouxe, acho que a primeira delas foi poder olhar a nossa projeção de geração de caixa, ou seja, de geração de caixa operacional nosso EBITDA, não mais por como cada país contribui. Esses números são meramente ilustrativos, tá bom, gente? Mas como cada moeda contribui, porque isso foi fundamental para a gente saber a nossa exposição em cada moeda. E aí, a partir disso, a gente vai para a segunda
inovação, que é analisar a nossa perda esperada por uma análise de volatilidade, né? Por que a gente queria fazer isso, né? Usar um método estatístico que às vezes é um pouquinho mais complexo, isso pode gerar um risco, né, por não ter um conhecimento interno, e a gente correu atrás disso. Porque, como eu falei, o custo do hedge, ele existe, ele não é barato quando a gente está falando de moedas emergentes. Então, contratar proteção para tudo, né? O seguro do carro é muito caro aqui, né? Contratar um seguro é que nem contratar seguro de moto, que tem gente que não contrata porque o seguro é muito caro para o valor daquilo que você está protegendo. Então, fazer uma análise estatística mostrava para a gente que, por a gente ter muita moeda que tem muita correlação, a gente não precisava proteger tudo. A gente precisava proteger só uma parte. Isso tem sido bem útil para a gente. E uma outra inovação foi que, para a gente concentrar toda a nossa gestão de risco cambial no Brasil, a gente passou a exportar na moeda do destino. A Natura Indústria, ela exporta para a Argentina em pesos argentinos, para o Peru em soles, para o México em pesos mexicanos e assim por diante. Por quê? Porque aí a gente traz a nossa exposição cambial para o Brasil e mitiga a exposição na nossa subsidiária na América Latina. Então, isso não só ajudou a diminuir a exposição da América Latina, mas propiciou com que a gente pudesse olhar e gerir todas as moedas aqui pelo Brasil. Mas eu acho, sinceramente, gente, que a maior inovação que a gente teve aqui não foi somente na parte, vamos dizer, técnica, na revisão de processo, né? A gente, por exemplo, quando olha a análise de volatilidade, a gente viu uma pesquisa das instituições bancárias que somente entre 20% e 30% das empresas fazem análise de volatilidade, né? Elas calculam a análise de volatilidade, a perda esperada, para montar a sua estratégia de hedge. Mas eu acho que o grande passo aqui foi a gente utilizar uma equipe multidisciplinar e autônoma para fazer toda essa revisão na política, que ela aconteceu em menos de um ano, né? Desde a sua concepção, que foi um processo colaborativo lá de março para abril, a gente colocou 20 pessoas, colaborador, auditoria, banco, consultoria, todo mundo junto para pensar, né? Para entender. E a partir disso a gente usou todos os recursos internos que a gente podia, que era colaboração, né? Aqui eu coloquei mais ou menos 20 colaboradores, mas muita gente contribuiu para essa revisão da política de hedge. Não é que a gente montou uma squad, mas a gente tentou usar, inclusive a gente pegou a ajuda do escritório, né, de Agile Coaching aqui da Natura, para ver como é que a gente podia acelerar essa implementação, como eles podiam ajudar a gente. E até ontem o Ricardo, ele fez uma pergunta para a Carolina Kia, na palestra da Vime, se a disciplina de controles internos ela pode interromper a inovação. O que a gente fez naquele momento foi também colocar o pessoal de controles internos para aprender junto. Então a gente rodou o MVP, fez um piloto, testou os controles, viu que precisava de um ajuste aqui e ali, fez, né, mudanças de processo financeiro em comércio exterior, e vou dizer, a gente ainda está mudando, tá? E não é uma pessoa que olha e muda. Essas inovações, essas melhorias nesse processo da política de hedge têm surgido a cada dia, né? Porque o time que eu devo agradecer demais, está muito motivado a olhar com carinho para esse projeto, que foi de todo mundo. O projeto ele não foi de uma pessoa só. Então eu deixo aqui, na verdade, o meu real agradecimento a todo mundo que participou dessa revisão. Eu espero que tenha somado alguma coisa a vocês aí na questão desse medo da taxa de câmbio que eu, pelo menos, tenho. E aí a gente abre um pouquinho para as perguntas aí, Audrey. Não sei o que chegou para você, eu vou olhar aqui também desse lado. Dá uma olhada aí, Marcos, que chegou uma pergunta especial, aí eu queria perguntar para você aí no final. Tá. Aqui, Marcos, você acha que em algum momento a taxa do dólar pode voltar ao patamar de 3,5 ou 3,8? Se sim, quais podem ser os motivos para que isso aconteça? Olha só, se eu soubesse exatamente aqui que a taxa ia voltar a 3,5, 3,8, eu não era tesoureiro de cosméticos, eu estava aí na corretora, né? Mas a questão aqui, eu acho, o que a gente vê nas premissas dos bancos, nas previsões dos bancos, é que a taxa de equilíbrio entre o real e o dólar, ela está entre R$ 4,00 e 4,30. Mas você ainda vê muita instabilidade em relação ao cenário político e em relação ao cenário, vamos dizer, comercial americano. Então, existe uma tendência nas projeções de que essa taxa de 5,30 ainda caia para os próximos anos aí. Mas, não vou dizer com certeza, claro que não, mas o 3,5, 3,8 é um pouco difícil.
tá bom? Marcos, como a taxa de juros impacta na taxa de câmbio do país. Eu acho que ao longo da palestra aqui a gente conseguiu do bate-papo, palestra não, longe disso, mas a gente conseguiu dar uma olhada que a taxa de juros ela vai influenciar tanto o custo da nossa proteção cambial, quanto a diferença consistente dessa taxa de juros ao longo do tempo, né, entre Brasil e Estados Unidos, pode diminuir a desvalorização cambial do real em relação ao dólar. É que essa diminuição ela foi muito abrupta e ela fez automaticamente que que o real se desvalorizasse no país. Então a gente precisa ver essa taxa de juros não só no curto prazo, mas ao longo do tempo aí. Pelo menos é isso que os economistas dos bancos falam muito com a gente aqui. E aí, Marcos, vou então para a pergunta especial aí para fechar. Seu fã, o Fabiano Almeida, mandou essa pergunta aqui. Ele perguntou qual é o maior desafio, na sua opinião, de fazer a harmonização dessa política que a gente criou para a Natura Cosméticos, agora para o grupo todo Natura & Co. Qual o maior desafio para fazer a harmonia? Olha, eu acho que o maior desafio é o desafio que ele está vivendo, que todos nós aqui do grupo Natura & Co, quer seja da The Body Shop, da Avon, da Natura, estamos vivendo, que é o desafio da integração, o desafio da gente entender o outro, né? A gente escutar o problema do outro. A Carol, que ontem falou muito disso, de escutar o problema do outro, porque a nossa política desenhada aqui, ela é muito boa. Bom, segundo o que o Comitê de Auditoria e o Comitê de Tesouraria falaram, ela é muito boa, mas ela é boa para proteger a Natura Cosméticos, né? A Natura Cosméticos que tem suas operações no Brasil e na América Latina. A gente precisa entender quais são as exposições, quais são os objetivos, quais são o que pode ser, quais são os fatores de riscos dessas outras operações, que apesar de se parecerem, elas têm suas diferenças. Então, acho que é a escuta para o entendimento e engajamento. Se a gente consegue engajar, é o que eu falei, se a gente conseguir engajar muita gente e muita gente talentosa, né? Que, na verdade, assim, cada um teve a oportunidade de mostrar o seu talento. Então, acho que a dificuldade é essa dificuldade de integração, entender e engajar todo mundo dentro de um processo global, né? Não é que está todo mundo sentado aqui no Brasil ou no máximo na Argentina e no México. A gente está espalhado pelo mundo inteiro hoje, né? Tá, eu acho que dá tempo, se tiver mais alguma, dá tempo para mais uma ou duas aqui. Você tem mais alguma aqui, Audrey? Aqui tem uma do Léo, que é essa proteção cambial, ela é interessante mesmo no mercado com variação flutuante, ou seja, com muita volatilidade. A gente sempre tem que olhar, viu, Léo? Assim, inclusive, uma das nossas preocupações está sendo a proteção cambial na Argentina, que está se tornando o custo do derivativo em função da instabilidade e de uma iminência de uma desvalorização cambial está se tornando, por exemplo, muito alto. Então, a gente vai analisando quase que dia a dia e debatendo isso com o Comitê de Tesouraria, qual a nossa aversão ao risco, o apetite ao risco, porque também não proteger significa que você não contratou o seguro do carro. Se ele bater e der uma amassadinha que cabe no seu salário, tá ok. Se você tiver perda total, temos um problema. Não que seja o caso da Argentina, mas é uma preocupação que a gente tem. Anderson, qual a dica de como fazemos um hedge na pessoa física para uma potencial dívida em dólares, investir em fundos e moedas? Nossa, essa aqui eu tinha que ter sido feito ontem lá para o moço da XP, mas assim, vou dizer, de uma visão pessoal, Anderson, quando a gente tem algum compromisso em dólar futuro, a diversificação ela funciona bastante pelo nosso desconhecimento e a nossa incapacidade. Você não pode fazer hedge, né, contratar um derivativo na pessoa física, vamos dizer assim, em sua maioria, somente é um mercado mais aberto para a gente, é o de opções, é mais arriscado, usar, por exemplo, taxa média, de ir comprando dólares aos poucos, ou seja, num percentual equilibrado, ter o seu investimento em parte, né, em reais, em parte em dólar também, porque a gente realmente tem essa dificuldade de uma leitura para a pessoa física da volatilidade de moeda. Então, acho que o equilíbrio seria
algo que eu faria. Não sei se eu recomendo, mas que eu faria aqui. Bom, Marcos, vamos chegando ao final aqui da sua live. Queria agradecer muito você ter topado em trazer esse case interno. É a primeira live com um case interno aqui no programa IF. Então, muito obrigada a todos que acompanharam a live. Eu que Reforçar também agradeço. que tem podcast da Fabi Eulália, né, sobre controles internos e as ações da Natura Co. na Bolsa de Tá Nova York. espetacular Então, também. Tá tá por muito lá legal também. também. Muito Obrigadão. legal. Obrigado, pessoal. Obrigado, um bom dia para todo mundo, viu? É isso, pessoal. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.